Oi, eu sou Celijane, sou artesã, estilista. A minha aprendizagem sempre se deu de forma autodidata. Nasci em Cajari, Maranhão, né? Sou maranhense. E os meus pais, Sabina e José de Ribamar. A minha mãe é descendente de cearense, os meus avós vieram na década de 45, no período da seca. E o meu pai, descendente de africanos. Ambos se separaram quando eu ainda estava para nascer, deixando o meu irmão, o neto, com 1 ano. Posteriormente, em 73, minha mãe teve um outro filho, José Henrique. Antes disso, do primeiro casamento, ela teve 2 meninas, mas faleceram no período de 1 ano, 2 anos. Fiquei em Cajari com meus avós no primeiro momento, depois minha avó faleceu, fiquei com meu avô, depois fui morar com uma madrinha, até os 6 anos mais ou menos, e ela era costureira. E eu me lembro já desse tempo que junto com a filha dela também, a gente ficava disputando os retalhinhos de pano para poder fazer as roupinhas. E lembro que onde eu morava, me lembro desse local, tinha uma paisagem muito bonita, tinha um rio, e do lado tinha tipo assim uma mata meio um pouco fechada, e eu já brincava também fazendo roupinhas com folhinhas, e o meu avô vivia comprando agulha para mim. A minha mãe é uma pessoa de grande coragem, muito firme, muito decidida, muita fé também, e muitas habilidades, né? Ela é costureira de profissão, mas também bordava, fazia tecelagem, rede, essas coisas todas, além de ajudar os pais no período deles, né? Na pesca, na agricultura, enfim. Então, quando a minha mãe veio para São Luís, as primeiras vezes, nós ficamos no interior, mas depois ela veio nos buscar. Nisso já chegamos em São Luís com 7 anos mais ou menos. Nesse período, mamãe deixava a gente na casa de mãezinha, uma cearense que também fazia renda, e uma senhora de coração de ouro, a minha segunda mãe. E também tinha uma filha, de Omar, que foi a minha primeira professora, e me levava muito para as salas de aula enquanto dava aula, e eu aprendi a amar os livros através dela. Mãezinha, ela ajudava muito as pessoas, inclusive tinha algumas pessoas que iam lá final de semana pegar comida, então ela tinha um coração muito bondoso, né, muito caridosa. Então essas 3 mulheres são os pilares da minha vida. Assim, são 3 pessoas deslumbrante, fascinante, sabe, cheia de amor, de garra, né? Mãezinha já falecida, mais tarde nós vamos saber. E eu convido vocês para conhecer as Estrelas de Jade. Venham comigo. 1982, a chegada na Vila Embratel, vindo de Salvador. E aí a minha mãe me falou que na Vila Embratel estava tendo uma invasão. E então nós ainda morávamos no quarto, no centro. E nós viemos para cá. Chegando aqui, nós invadimos um terreno. Primeiro alugamos uma casa, invadimos um terreno. E fizemos a nossa casa de taipa. 6 meses depois, a gente já estava com ela de tijolo, porque a gente trabalhava na Rua Grande, já vendendo roupa. E os trampos, que eram os brincos, essa coisa toda. E conheci Tonier, nós fizemos um desfile de moda com a comunidade, apresentamos no CB 440. Também na comunidade trabalhei fazendo festinhas de fim de ano para as crianças, e eu e Dona Rosa também ajudamos algumas pessoas, a gente fazia pedido no comércio local e ajudava algumas pessoas que estavam com problemas. E nesse período também eu conheci, fiz muitos amigos, como o Baco, foi a primeira pessoa que eu conheci, o Auro, a Dene, uma amiga minha,
Nós fizemos até uma viagem para o Paraguai, montamos uma lojinha muito rápido, mas não deu certo. O Jean, que depois trabalhou com a gente lá no CEPRAMA, no momento, trabalhou não, articulou um trabalho com a gente no momento difícil que nós tivemos lá no CEPRAMA. E a Dinara, hoje eu não tenho mais contato, mas mora na Itália, nós fomos grandes amigas. A Célia, que também é minha filhada, filha de Dona Rosa, e a Laura, minha comadre, o Pito, grande amigo, e mais tarde o Edilto. Todas essas pessoas foram grande amizade que eu fiz na Vila Embratel. Em 83, eu fui me encontrar com Joa, já em Conceição do Araguaia, onde ela teve Safira, né, em abril. De lá, eu fui para Brasília, a convite de Célia, uma amiga minha. Célia é uma pessoa muito especial e quero agradecer, Célia, muito obrigada por tudo. Tivemos momentos difíceis também em Brasília. E conheci o Leoberto, cunhado da Célia. Leoberto foi um casamento assim, artístico, né? A gente era muito diferente na personalidade, mas a gente se casava muito na questão da paixão pela arte. E nisso eu aprendi muito com ele. Ele participou de um desfile de moda, aliás, ele aprontou um desfile de moda. Foi convidado para patrocinar esse desfile de moda. E também participamos de um evento numa coluna social, que ele decorou, aliás. Teve também outras decorações em boate e outros trabalhos menores. Foi muito gratificante, foi muito rico. Depois, quando nós voltamos para São Luís de carona, nós ficamos um tempo afastados e depois fomos nos encontrar. Tempos depois, ele me procurou em São Luís, mas já estava morando em Fortaleza. Em Fortaleza nós tivemos também muitos outros encontros. Mas antes de sair de Brasília, eu também conheci uma família muito bacana, a família de Dona Aparecida, que eu agradeço muito por ela, e ainda fiquei um mês com Dona Aparecida. Muito obrigado a Célia, muito obrigada a Dona Aparecida. Leoberto, você sabe que você é um grande irmão meu e é uma metade também de mim. Fomos até Teresina, de trem, nesse primeiro momento. Só que esse primeiro momento foi uma viagem muito curta, com poucos dias, todo mundo veio embora, inclusive fui a última, 15 dias mais ou menos. A minha mãe ainda teve que pedir dinheiro emprestado e chegou lá junto com meu irmão. E eu dou graças a Deus porque ainda não estava na hora, né? Minha mãe, desculpa lhe dar tanto trabalho. Sei que foi difícil para a senhora. Mas sim, já na segunda viagem, eu fui para Fortaleza, junto com a Joa, minha irmã, assim, de coração, irmã que eu adotei, além de outras também. E fomos para Fortaleza, atrás de uma amiga, de uma prima minha, aliás, a Regina. Nisso, nós ficamos um período de 1 ano, mais ou menos. Nesse período, eu trabalhei em 2 casas, ajudando na questão da limpeza. Fiquei em 3 casas, mas 2 casas foram mais... teve um trabalho mais diferenciado, que foi na casa do seu Nogueira, também artesão. E lá eu também eu ajudava, dando aulas para o filho dele. E fiz um trabalho de uns 6 meses no programa Mobral, à noite. E a relação era muito bacana, mas eu estava já com vontade de vir para cá. Nisso, eu ainda fiquei um período de poucos meses na casa de Dona Maria, uma senhora muito bondosa, que me lembrava muito mãezinha. Só que ela estava indo para Dallas. E ela queria que eu ficasse, para na volta ela procurar meus pais, né? E entrar em contato e que eu ficasse morando com ela. E ela me botar para estudar, enfim. Uma pessoa assim também que foi muito importante na minha vida, e eu agradeço muito a todos vocês, e principalmente você, Regina, tá entendendo, que nos acolheu e que foi uma irmãzona pra gente, né? Muito obrigada. A terceira viagem, eu já fui com um namorado, o Lênin, e que era um hippie, e aí aprendi também já fazer aqueles trampos que a gente chamava, e posteriormente me encontrei com o Joa lá. Eu fui na frente e ela seguiu. Lá também encontramos uma amiga, uma maranhense. Na verdade, nós fizemos amizade com ela já em Mar Grande, onde nós ficamos uns 8 meses, mais ou menos. Só que com o Lênin tinha um problema muito sério, de ciúmes, problemas, né?
E a relação ficou difícil. Aí nos separamos. Nessa separação, a gente volta para Salvador, capital, né? Ficamos lá em um período. Aí eu conheci o Gueba, um grande amigo. E através do Gueba eu tive um contato com as sapatilhas artesanal, que eu me apaixonei, que um amigo dele fazia todo o manual. Mas eu já estava vindo para casa. Aí nós viemos para casa. Quando eu chego em casa, eu soube. Aliás, mamãe me entregou umas formas com um senhor, que era amigo dela, que tinha falecido, e tinha deixado essas formas de sapato para ela. Aí eu fiz o primeiro teste, mas não foi muito bacana. Depois eu aperfeiçoei um pouco mais. Sim, na terceira viagem, na quarta viagem, já foi eu e Joa, fomos para Minas. Em Minas, nós trabalhamos na Praça Tiradentes, acho que é isso, Praça Tiradentes, onde eu me apaixonei pelo artesanato de lá, riquíssimo, belíssimo, em couros, bordados, tudo muito lindo. Lá também nós conhecemos o Jamil, lá também nós já trabalhávamos os trampos, né, serinhas, colares, e conhecemos o Jamil, um grande irmão, uma pessoa incrível, também arranjou um namorado, também muito bacana, ele. Em Minas também fizemos algumas feiras, em Ouro Preto, Diamantina, tudo muito, muito lindo, muito bacana esse período. E nisso nós resolvemos visitar um amigo da gente, João, só que não avisamos, já aqui no Rio Grande do Sul. Olha a loucura de adolescente. Viemos para o Rio Grande do Sul, o João não se encontrava, estava viajando, mas passamos mais ou menos uns 2 dias. Assim que ele chegou, ainda ficamos um dia e meio com ele, e ele já tinha também um outro compromisso. Mas nisso, nós ficamos de nos encontrar em Fortaleza. Aliás, em Salvador. Voltamos para Salvador. Nessa história dessa volta de Salvador, quando nós nos encontramos depois com o João, uns meses depois, ele nos fez um convite, que na verdade éramos para a gente ir até o Amazonas, né? Fazer um passeio. Só que o pai do amigo dele, que tinha que ajudar na direção, acabou falecendo. E com isso ele nos deu uma parte desse dinheiro, que falou que ia sobrar. E nós viemos para casa. Então, João e Gueba, todos vocês, meus amigos, muito obrigado. Entrada no CEPRAMA, né? O Centro de Comercialização de Artesanato do Maranhão, em 1985. Tá. Para entrar no CEPRAMA, eles exigiam que você tivesse bastante mercadoria e que poderia, de repente, vender tudo, e aí, certo. E eu juntei toda a vivência que eu tinha tido, né, tudo que eu tinha visto de bonito, de mais interessante, e comecei a trabalhar em cima dessa situação. Então, quando eu recebi a visita de Glória, a decoradora do CEPRAMA, nós estávamos com muita mercadoria adiantada, tipo uma parte com 90%, algumas peças também já prontas, e nós tínhamos as sandálias, né, as sapatilhas com gregas, tecido, tinha também um mocassim de camurça, de couro, aquelas ideias que eu tinha visto, né, lá em Minas, a de Salvador. Então eu fui juntando tudo. Além das roupas bordadas, eu ainda não estava trabalhando com pintura nesse tempo. As roupas bordadas e os bordados, inclusive, bem mais cheio, bem mais bordado mesmo. E as peças tingidas, muitas peças de retalhos, patchwork, enfim, tinha muita mercadoria bonita. E ela se encantou. Ela disse, ótimo, tá bom, agora é aprontar. Aí eu disse, não te preocupa, obrigada, estaremos lá. Só que o que acontece? Nesse período, nós não tínhamos mais dinheiro para dar continuidade à produção. Aí foi aí que, graças a Deus, né, a dona Ana, irmã do padre Luiz, que já tinha aquele trabalho da igreja, já meu amigo, me pede umas encomendas, né? Faz umas encomendas pra gente fazer, inclusive umas peças, umas calças social. Com esse dinheiro, graças a Deus, terminamos toda a produção e entramos com tudo que a gente tinha de direito, né? Então ficou muito bonito. O CEPRAMA foi um momento assim, poxa, que era tudo que a gente queria, né? Um local e pá. Então foi muito bom. Em 91 nós tivemos o primeiro desfile. Nesse período foi com Fátima Muxerec, que era diretora, e fizemos um desfile de moda também, que foi bem interessante. Já em 87 veio o falecimento de Mãezinha, que era algo que eu sempre pedia, que poxa, eu queria estar presente quando Mãezinha viesse a falecer. E ela sempre dizia também que ela queria ter uma morte muito rápida,
né? E graças a Deus ela teve uma morte muito rápida. Ela foi extrair um dente e nisso ela morreu. Dentro de menos de 20 minutos ela faleceu. Porque ela não queria dar trabalho para ninguém. Então foi um momento difícil, né? Lógico, poxa, a mãezinha, meu Deus, era minha segunda mãe, era uma grande referência para mim. Mas a gente vai seguindo, né? Depois de uns tempos, eu descobri uma certa dificuldade minha com a questão, eu tinha dificuldade de fazer as encomendas. Quer dizer, percebi que eu estava com um tipo de problema comportamental em relação às encomendas. E aí eu, através de leituras, nesse tempo a Dene, ela tinha assinatura de revistas, super interessante, isso e aquilo, e aí eu li um artigo, aprendi a dizer não, isso e aquilo, que eu estava tendo uma certa dificuldade, não estava dando conta de resolver isso. E trabalhando isso, eu descobri que esse meu problema com as encomendas, aprendi a dizer não, né, para algumas clientes que eu, quando queriam a mercadoria, eu não dava conta de fazer. E percebi que tinha algo além disso, né? Porque eu me sentia mal. Eu sabia que era um trabalho bom, mas por que eu me sentia mal? Foi aí que eu descobri que era um problema que vinha lá da infância, do período de mamãe, quando ela costurava, que a gente morava lá no quarto, né? E as pessoas encomendavam a mercadoria e na hora não pagavam. Aliás, pagavam, mas pagavam depois. Então ela chorava e eu vi todo aquele processo. E eu estou colocando isso exatamente porque, assim, essa questão da gente de repente ter algum problema e se tentar buscar, solucionar, é muito importante. Então depois que eu descobri essas minhas dificuldades e fui buscar a raiz, pronto, a situação 90% melhorou. É claro que ainda tem uma certa, né? Mas 90% melhorou. E aí a coisa começou a seguir de forma bem melhor. Hoje, 2023, eu continuo trabalhando com artesanato, buscando sempre inovar. Me considero uma eterna aprendiz. Quero convidar você a conhecer o nosso trabalho mais de perto no Instagram, estrelasdejade.br, e agradecer com muito carinho a Conferência aos Ouvidos, por estar aqui contando parte da minha história. E também pedir a você que conheça esse trabalho tão lindo, mas de perto. E vou deixando aqui uma parte de um poema meu e uma citação de Gandhi. Receba a minha manhã, onde as horas não passam, e os cinzas se multiplicam, e os nimbos se precipitam, e em filetes caem. Em ritmos e sons diferentes saem, antes estrelas de diamante. E a citação de Gandhi, quando ele diz que felicidade é quando aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você faz estão em harmonia. Meu muito obrigado. E a gente precisa estar buscando essa felicidade, não é? E agradecer também ao meu querido amigo Jonathan e o mestre Alencar. Muito obrigada à conferência, muito obrigada a todos vocês que estão participando.